Apocalipse 14, versículo 14 até o 20. Diz assim o texto: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Vamos orar. Senhor, nós estamos agora com a Tua palavra lida e rogamos a Ti a compreensão para que aqui possamos glorificar o Senhor a partir das verdades que estão nesse texto, e também aqui que o Senhor nos ajude a encontrarmos também os desafios para nossas vidas, também o consolo que precisamos, também os alertas e advertências, e que isso nos leve para mais perto de Ti. Obrigado, Pai, por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você já teve aquela experiência de ver campos prontos para a colheita? Cada região do Brasil tem uma característica, não é? E quando me lembro de São Paulo, interior de São Paulo, também do Paraná, era muito comum nas viagens poder ver aquelas plantações, né, que somem de vista, de soja, de trigo, de cana-de-açúcar. Isso é muito comum para o interior de São Paulo, também para o Paraná. Aqui para o Amazonas tem uma outra característica, né, mas talvez você tenha tido alguma experiência assim de colocar os olhos em campos e ver aquela plantação linda, pronta para ser colheita. Mas também talvez você nunca tenha tido essa experiência, porque você é alguém de cidade, alguém de selva de pedra, acostumou com esse tipo de cidade que nós vivemos. Então nem todas as pessoas têm a noção do que é uma colheita, do que é um tempo certo para a colheita, nem toda pessoa tem noção dos equipamentos que se usam na colheita. O texto de hoje, ele tem uma analogia numa linguagem agrícola. É a colheita, é a foice, é o tempo certo para colher e várias coisas assim. Mas vamos estudá-lo e entender que esse texto está falando sobre a hora da colheita como a hora do juízo de Deus. A colheita aqui é o julgamento divino. A colheita aqui é a expressão do juízo do nosso Deus sobre todos aqueles que vivem e viverão neste mundo. Então o julgamento divino, ou seja, a colheita, será aplicado sobre todos os que rejeitam a Jesus Cristo. Essa é a verdade do texto de hoje. Ou seja, a colheita, o julgamento divino, essa colheita será feita. E vai ser feita sobre todos aqueles que não querem saber de Jesus, que estão o rejeitando, que vão rejeitá-lo no futuro. A passagem de Apocalipse 14 a 20, nos apresenta 4 pilares desta colheita, desse julgamento divino. E nós vamos pensar neles, então, neste momento, a partir do versículo 14, então. O versículo 14, ele apresenta para nós o primeiro pilar, ou seja, é a autoridade da colheita. Veja aqui o versículo 14 e também o 15. Primeiramente, a autoridade está na pessoa do ceifeiro. Essa colheita será feita, esse julgamento será feito com autoridade. E a pessoa que vai estar por trás desse julgamento, aquele que vai estar executando esse julgamento, é aquele que está sobre as nuvens, assentado como o Filho do Homem, ou seja, é a pessoa
do Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 diz, olhei, notamos aqui mais uma vez João, descrevendo a visão que ele está tendo do Apocalipse por meio do Senhor Jesus, e ali, admirado, como uma marca comum do texto, e você deve ter visto isso várias vezes, ele olha, ele fica mais uma vez atento ao que está acontecendo, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Primeiramente notamos aqui essa expressão, semelhante ao Filho do Homem. Que expressão é essa? A quem se refere? O apóstolo João, ele nem menciona que é Jesus Cristo, devido possivelmente ao impacto que ele está tendo naquele momento, mas ele se lembra da expressão usada por Jesus. João era um daqueles que aprendeu com Jesus durante todo esse tempo de ministério na terra. E Jesus usou a expressão Filho do Homem para ele mesmo várias vezes. Por exemplo, lá em Marcos 10:45. Em Marcos 10:45, Jesus diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus falou sobre ele como o Filho do Homem. E por que essa expressão? Essa expressão foi usada pelo profeta Daniel. Lá em Daniel capítulo 7, há uma descrição de uma visão que tem muito a ver com o livro de Apocalipse, e ali Daniel fala sobre aquele que viria como o rei sobre todos os reinos, aquele que viria sobre as nuvens, e ali foi chamado de Filho do Homem. Daniel capítulo 7, versículo 13 diz, e eu estava olhando, naquela ocasião então era Daniel, nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu alguém como o Filho do Homem. Veja a harmonia de Daniel com o Apocalipse. Veja a harmonia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Veja a harmonia da unidade das Escrituras. Ele se dirigiu ao ancião de dias e ao fizerem chegar até ele, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel estava falando sobre aquele que viria para estabelecer o seu reino, que não seria destruído e queria permanecer para sempre. João, no Apocalipse, está falando justamente sobre este momento, sobre o Filho do Homem, aquele que é Jesus Cristo, sobre as nuvens, vindo para estabelecer o seu reino e para expressar o julgamento tão necessário para a humanidade. A expressão também sobre a nuvem, ela caracteriza a sua soberania única, exclusiva, singular. Ninguém tem uma posição como a do Filho do Homem. Ninguém tem uma posição como Jesus Cristo. Ninguém está acima dele. Essa aparição de Jesus é a aparição que podemos chamar de segunda vinda propriamente dita. Por quê? Porque a primeira parte da segunda vinda de Jesus será esta que nós lemos no início do culto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aquela vinda será uma vinda de Jesus nos ares, que nós chamamos de arrebatamento. Ele vai levar todos aqueles que creem nele, para não participar de todos esses anúncios dos julgamentos que nós temos visto aqui no livro de Apocalipse. Ou seja, a igreja estará com o Senhor nos céus. Mas enquanto isso, na terra, estará acontecendo o período da grande tribulação. E aí Jesus volta no final desse período para expressar o seu julgamento, para aplicar o seu julgamento. Então Jesus nos ares, ele agora está voltando sobre as nuvens, para julgar povos, tribos, nações. Aqui é o final do período da grande tribulação. Porém, aqui no texto de Apocalipse, você tem que lembrar que ainda estamos no capítulo 14, e a parte final da grande tribulação ainda nós não vimos. Vamos ver, se Deus permitir, nos próximos capítulos, 15, 16 e assim por diante. Aqui temos então um parêntese. João está descrevendo os acontecimentos e de repente ele começa a falar um pouquinho sobre o que será o anúncio final, o julgamento final. Mas ele está adiantando um pouco este assunto. Mostrando Jesus como Filho do Homem, Jesus em autoridade, Jesus como digno de honra e glória. Porque ele tem
sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Uma coroa que identifica um rei, que identifica aquele que é merecedor, digno de todo o reconhecimento daquele que é. E também uma foice na sua mão, uma foice afiada, que também identifica o nosso Senhor Jesus como o justo juiz. Ele é único, ele é soberano, ele é digno de honra, ele é juiz. Essa colheita será executada por esse ceifeiro, Jesus Cristo. Mas também tem um outro detalhe sobre a autoridade desse dia de julgamento. Veja o versículo 15. Nós temos aqui a origem da ordem da colheita. No versículo 15 diz: outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte. Veja o versículo 17. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Note então a repetição da expressão, saiu do santuário. O nosso Deus, ele habita um lugar também sublime, majestoso, que está sobre todos. E ali, naquele lugar chamado santuário, onde o nosso Deus Pai habita, sai a ordem para o julgamento. Sai a ordem para a hora da colheita. E o anjo, o mensageiro, está levando essas notícias, então, para que João saiba, como apóstolo, como escritor do livro de Apocalipse, e para que, então, todos que leem esse livro possam saber que a colheita acontecerá de acordo com os planos daquele que controla todas as coisas, que habita o Santo dos Santos. Saiu do santuário, ou seja, da presença de Deus. O anjo saiu da presença do Deus Pai para o Filho, e o juízo está sendo anunciado. A colheita, então, será feita, tendo Jesus Cristo como ceifeiro, como autoridade sobre tudo e todos. E a ordem vem daquele que controla todas as coisas, o nosso Deus eterno, o Deus poderoso. O que podemos considerar então aqui? Primeiramente, que em meio aos tempos difíceis, não podemos esquecer que há um plano divino sendo executado. Talvez você observe coisas ao seu redor e veja que as coisas estão acontecendo de uma forma tão terrível, mas assim como Deus agirá no futuro, Ele está agindo hoje. Em meio a todos os tempos, nós não podemos esquecer que Deus tem um plano em execução, que parte dEle, aquele que controla tudo, todas as coisas. E também devemos olhar para esse texto e ver que Jesus, aquele que virá sobre a nuvem branca, aquele que terá uma coroa de ouro, aquele que terá uma foice em suas mãos, esse Jesus, ele é digno de toda adoração, de toda glória. Ele é soberano, todo-poderoso, o justo Deus. Portanto, devemos engrandecer o seu nome sempre, seja em nossas orações, seja em nosso louvor, seja em nosso modo de viver, seja no modo de falar sobre ele, mas ele é digno de toda honra e toda glória. Notemos também um segundo pilar dessa hora da colheita, esse dia do julgamento. Veja o versículo 15 mais uma vez, e note agora a necessidade da colheita. Vimos a autoridade é o próprio Senhor Jesus. Ele executará a colheita, o julgamento divino. Mas por que essa colheita tem que ser feita? Há uma necessidade para que ela aconteça. O versículo 15 diz assim: outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Também no versículo 18, na segunda parte: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então note essas três expressões: chegou a hora da colheita, campos da terra já amadureceram, porque as suas uvas estão maduras. Isso nos mostra que Deus tem a hora para executar os teus planos. Se Ele ainda não aplicou os julgamentos que nós podemos ler no livro de Apocalipse, é porque ainda não chegou a hora. Se Ele ainda não exerceu esse juízo
sobre aqueles que o rejeitam é porque ainda não chegou a hora. Deus tem uma hora para fazer as coisas acontecer e ainda não chegou, mas chegará. E quando chegar, vai ser desse jeito. Chegou a hora. Os frutos estão prontos para serem colhidos. Assim também podemos entender que Deus tem a hora exata de julgar o mundo. Não acontecerá antes, nem depois, porque os seus planos são perfeitos. Todas as condições já terão sido atendidas, ou seja, já terá acontecido as pregações necessárias, já terão acontecido as profecias, também os anúncios de advertências e tudo o que os ouvintes deverão ter ouvido e ficar ciente. Uma lição que podemos destacar é que é a mesma coisa em relação à nossa vida hoje. Da mesma forma, Deus tem controle sobre tudo. E se na minha vida particular, na sua vida em particular, ainda algumas coisas não têm acontecido como nós gostaríamos, primeiramente temos que lembrar que Deus é que está no controle e não nós. E se Ele quer fazer as coisas, Ele fará, de acordo com a sua vontade. Então assim é também com todas as demais coisas de nossas vidas. Tudo no tempo de Deus. Os campos da terra já amadureceram, as uvas estarão maduras, ou seja, o sentido é que há de chegar o tempo certo. A colheita estará pronta para ser feita, mas aqui, não se engane, não estamos falando de colheita evangelística. Não estamos falando de uma colheita como Jesus falou para os discípulos. Levante os olhos e veja os campos, estão prontos para a colheita. Não, ali é uma outra coisa. Aqui, Jesus está falando sobre aqueles frutos que já têm que ser colhidos para o julgamento. A terra está pronta para ser colhida. Ou seja, as desobediências, as maldades serão toleradas por Deus até um determinado limite, mas não mais. Ele está suportando muita maldade e desobediência da humanidade até os dias de hoje, mas esse limite chegará. Assim, nós podemos nos lembrar de alguns episódios bíblicos. Por exemplo, nos dias de Noé. Nos dias de Noé, nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, que a maldade era tão grande que chegou um ponto que Deus teve que aplicar o seu juízo. Como diz o texto, Gênesis 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio de coração delas era continuamente mal, todo mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ao mesmo tempo que vemos um Deus gracioso, salvando Noé e sua família, e também permitindo o anúncio do seu julgamento, porque quem se arrependesse podia entrar na arca, mas ninguém se arrependeu. Ele também é um Deus justo, e aplicou o juízo. Este é o Deus das Escrituras. Não se assuste não, que esse Deus ainda não vai castigar tanto assim não, tá? Ainda não é a hora. Gênesis 19, também mostra uma outra aplicação de juízo do Senhor para Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, veja 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e os que nasciam na terra. Deus aplicou juízo nos dias de Noé, Deus aplicou juízo nos dias de Sodoma e Gomorra e em vários outros momentos nas histórias bíblicas. E Ele vai fazer o mesmo, mas de uma forma muito mais intensa nos últimos dias. A começar com a grande tribulação, com todos os acontecimentos que nós já vimos,
todos os selos que foram revelados, todas as trombetas tocadas, ainda veremos as taças que serão anunciadas. Deus vai expressar juízo. E vai chegar o dia que ele fará a colheita, aonde ele também vai expressar o seu atributo de um Deus justo. Um Deus que aplica o julgamento de forma correta e precisa. Deus não permitirá que o mal prevaleça. Deus não permitirá que a maldade humana exista para sempre. Algo que nós também podemos entender aqui é que o apodrecimento moral, a corrupção humana, as atitudes maldosas em relação aos outros, em relação à própria sociedade, em relação ao próprio Deus, são evidências da chegada do juízo de Deus. Pelo menos apontam para a chegada do juízo de Deus. Assim foi nos dias de Noé, assim foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será no fim dos tempos. Quanto mais nós observamos este mundo que vivemos e notamos a maldade humana, a crueldade humana, o desinteresse pelas coisas de Deus, o levantamento de pregações e ensinos contra a palavra do Senhor e os seus valores, mais podemos ter certeza de que estamos caminhando para o dia do julgamento. As atitudes humanas que expressam rejeição ao Senhor estão mostrando que o dia do juízo se aproxima. Quanto mais maldade humana, mais nós podemos ter certeza que o nosso Deus expressará o seu julgamento. Você já foi tentado a pensar que Deus demora para fazer algumas coisas? Você já tem vivido ou já viveu dias de ansiedade, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, na sua hora, e talvez você até pergunte assim, mas por que, Senhor, ainda não? Por que ainda não aconteceu? Será que Deus está esquecendo? Não. Deus tem tudo sob controle. Ele tem a hora certa e perfeita de fazer as coisas acontecer. Portanto, nós devemos descansar em Deus. Nós devemos confiar nos planos perfeitos de Deus. Nunca se esqueça, Deus tem a hora dele. Deus tem a hora perfeita. É isso que tem que tranquilizar os nossos corações. Quanto ao mal deste mundo, não nos esqueçamos também. O mal não vai prevalecer. Mesmo que pessoas levantem aí as suas bandeiras, as suas medidas políticas, as suas campanhas sociais e tantas outras coisas contra a palavra de Deus, esses males não vão prevalecer. Quando as atitudes humanas contra Jesus Cristo continuarem sendo assim, isso vai nos levar para o dia do julgamento e que nenhum desses males ficarão impunes. Agora, de uma forma muito mais específica e pessoal, você, em particular, como é que está a sua relação com Deus? Será que você alimenta todos os dias a certeza de que você serve um Deus bom, justo, misericordioso, e amém por isso? Mas será que você também tem lembrado que o nosso Deus é um Deus de disciplina, é um Deus que se ira, é um Deus que pune pecado, é um Deus que não permite que o mal prevaleça, e que talvez você esteja cultivando uma situação em que você tem que ser o alvo da disciplina de Deus? Cuidado, nós devemos temê-lo por sua grandeza, por sua santidade, por sua majestade, mas também devemos temer e tremer, porque estamos diante de um Deus todo-poderoso e justo, e nós não podemos brincar com Deus, devemos adorá-lo de forma verdadeira. Um terceiro pilar da colheita, o dia do julgamento, versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Temos aqui a execução da colheita, ou seja, a certeza de que a colheita será feita. Não é uma possibilidade, não há uma expressão de dúvida da parte de João como o apóstolo que está escrevendo o livro. Ele vê aquele acontecimento com clareza, e ele sabe que isso vai acontecer, e ele então escreve esse livro, pensando primeiramente
na igreja do primeiro século ali, nos anos 90 da era cristã, para animar a igreja. Irmãos, os dias estão sendo difíceis hoje, estamos debaixo do Império Romano, estamos sofrendo perseguições, mas vamos nos lembrar que o Senhor vai executar a sua justiça. Vamos tranquilizar nossos corações, e assim vale também para nós hoje. Como já falamos, o mal não vai prevalecer. O Senhor é justo, e Ele vai executar o seu juízo. Ele, como o cordeiro, Ele fará a colheita, Ele fará a ceifa. Diz o texto que Ele vai passar a sua foice sobre a terra. E o texto diz, e assim foi feito, e se fez a colheita. Notamos aqui que a mensagem transmitida é que o julgamento divino é algo absolutamente certo. Não há dúvidas de que será realizado. Talvez você esteja lendo e fale, mas o que é uma foice? Bem, aí para os mais do interior, ou até talvez os mais antigos, né, conhecem bem, sabe o que é uma foice, um equipamento, um instrumento, que tem um cabo, tem uma lâmina, que se passa então para fazer a colheita, separar os grãos, cortar o mato, enfim. Eu falo só por teoria, porque eu nunca usei, tá? Aqui, as minhas mãos provam que eu nunca usei, né? Mas eu sei o que é. Talvez você precise lembrar disso para entender melhor o texto. Porque nós temos um Deus que Ele é descrito como assentado sobre as nuvens. Um Deus que não é desesperado. Um Deus que está reinando. Um Cristo que tem uma coroa de ouro, que é descrito como digno de honra e glória, mas também é um Deus justo. E Ele usará uma foice para aplicar o juízo sobre aqueles que o rejeitam. Você hoje, reconhecendo que é um pecador e crendo em Jesus Cristo, com toda certeza você não estará naquele dia desse julgamento, na hora dessa colheita, desde que você creia em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, um dia você estará com Ele no arrebatamento, no encontro com Ele nos ares, e ficará livre deste momento de julgamento, de execução, de juízo do nosso Senhor. Porém, se você está aqui, já tendo vindo para cultos diversos aqui na nossa igreja, e ainda continua resistente, ainda não quer saber de se entregar a Cristo, ainda achando que você pode ter a vida que você quer ter sem Jesus, cuidado. O anúncio tem sido feito para você, o Evangelho tem sido anunciado para você, mas você não pode brincar com Deus. Um dia a sua vida pode ser ceifada, e será tarde demais para fazer qualquer outra decisão. Você tem Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? O quarto e último pilar que encontramos nesse texto, além da autoridade que nós já vimos, além da necessidade, além da execução, agora temos a intensidade da colheita. Versículo 17. Então, outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Vemos aqui alguns elementos da intensidade dessa colheita, ou da expressão de juízo que nós encontramos aqui, da aplicação do julgamento de Deus. Primeiro, nós temos a menção de que haverá um outro anjo. É interessante, porque já temos o Senhor Jesus, que vai estar executando o juízo, como nós já vimos, como aquele que está sobre as nuvens, com a coroa de ouro, com a foice na sua mão, mas haverá um outro anjo. Não que Cristo não pudesse aplicar o juízo sozinho, sem auxílio, mas possivelmente esse outro anjo que participará da colheita é para fazer com que os leitores, os ouvintes entendam que essa colheita será intensa. Terá Cristo Jesus executando, terá outro anjo também executando, e isso será muito sério. Será muito sério. Agora vemos também que no versículo 18, lemos: ainda outro anjo saiu do altar, mais uma vez falando sobre a presença de Deus, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, Jesus, dizendo: pegue a sua foice e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras.
têm que ser colhidas. A maldade humana chegou no limite. E aqui nós podemos fazer uma referência a 2 versículos que nós já vimos nos capítulos anteriores. Capítulo 6 e capítulo 8. Porque o altar é citado naqueles textos. E o altar é citado mais uma vez aqui no versículo 18. Então veja o que diz Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. E depois o 8:3. Então o 6:9 diz: quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então naquele momento da abertura do 5º selo, nós vimos que os mártires, aqueles que serão mortos durante os dias da grande tribulação, eles terão suas almas diante do Senhor, e as suas almas, ou a sua existência, sua existência após a morte, estará clamando por justiça. Versículo 3 do capítulo 8, também diz: veio outro anjo, e ficou em pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Ali temos as orações sendo colocadas diante do Senhor. Todas as vezes que oramos, nós estamos contribuindo, quando nós estamos orando de acordo com a vontade do nosso Senhor, para que o seu plano seja executado. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Cristo Jesus, nossas orações estão sendo colocadas diante do nosso Deus, como um incenso suave diante dele, porque oramos de acordo com os teus planos. E de forma muito específica aqui, os santos, os salvos, estarão orando por justiça, estarão orando para que os que são do Senhor sejam protegidos, estarão orando para que o mal não prevaleça, estarão orando pela volta de Jesus, estarão orando para que Maranata, vem Senhor Jesus, aconteça. E naquele momento, da hora da colheita, todas essas orações estarão sendo consideradas, para que então Cristo volte e aplique o juízo, porque o mal não vai prevalecer, e as orações do povo do Senhor serão atendidas. A colheita então será realizada como resposta das orações dos santos. O julgamento divino será resultado das orações da parte daqueles que serão perseguidos injustamente durante os dias da grande tribulação. Mas eles confiam em Deus. Eles vão estar orando por isso. E o ponto máximo da intensidade da colheita está no versículo 19 e 20. Leia comigo. Vamos ler juntos? Então, veja a ira de Deus sendo descrita aqui. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus também se ira, porque Ele não deixa de punir a desobediência e a maldade, que é uma ação dos homens contra Ele, mesmo depois de tanta expressão misericordiosa. Então, o anjo passou a sua foice na terra. A execução estava acontecendo, o juízo acontecendo. Vai acontecer assim. O lagar foi pisado fora da cidade, ou seja, será um lugar fora de Jerusalém, fora da Nova Jerusalém, onde esse juízo será executado. Aqui nós podemos ver a expressão agora diferente, da ceifa, que é o lagar. O que é um lagar? Se tem gente que não sabe o que é foice, ainda mais um lagar. Lagar é um local onde frutos do tipo uva, oliva, são colocados para serem prensados, esmagados, espremidos, para que o líquido seja coletado. De uva, então, o suco da uva, o vinho, da oliva, o azeite,
Enfim, o lagar é um lugar onde se espreme os frutos para que seja extraído aquilo que vai ser utilizado. Porém, essa expressão é usada aqui para expressar o sofrimento. O lagar de Deus é um símbolo do sofrimento que pessoas terão por rejeitarem a Cristo Jesus e a tão grande salvação. Serão como frutos coletados, maduros, quase que já apodrecendo por conta da sua perdição e corrupção moral, mas serão lançados no lagar de Deus. E ali vão ser espremidos. Espremidos porque rejeitaram a Cristo. Serão pisados no lagar de Deus. Ali no lugar da ira de Deus. E o que será extraído deles, óbvio, não vai ser nem suco, nem vinho, nem azeite, mas vai ser extraído o sangue deles. Tanto sangue, para demonstrar como que aquilo será algo tão dolorido, de tão grande sofrimento. Por que falar desse jeito? Quem é esse Deus que parece ser tão cruel? Este Deus é aquele que já anunciou Jesus como meio de salvação. Este Deus é aquele que diz que podemos nos arrepender e crer nele. Esse Deus é aquele que disse que todos aqueles que creem nele podem vir, ele não vai deixar de recebê-los. Esse Deus é aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este Deus é aquele que diz que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas mesmo assim, pessoas rejeitarão a Cristo. E aí alguém vai dizer, que Deus mau, que Deus cruel. Não, ele é um Deus justo. Ele anunciou o Evangelho, ele mandou o seu Filho Jesus, ele falou sobre como que as coisas podem ser diferentes, mas ainda assim rejeitarão a Cristo. E ainda com a descrição do que nós já vimos no livro de Apocalipse, Deus revelará muito mais dos teus planos, as pessoas vão ouvir e ainda vão pedir que Deus pare de fazer isso com eles, mas ainda não vão se entregar a Cristo. Então vai chegar uma hora que não há mais tempo para nada. E aí Deus vai colocar aqueles coletados nessa ceifa, no seu lagar da sua ira, para espremê-los e gerar o maior sofrimento possível. Deus é amor, mas também é um Deus justo. Por isso, ele aplicará a sua ira sobre aqueles que o rejeitam, que rejeitam Cristo Jesus, que rejeitam a salvação por meio de Jesus. Por isso, que duas coisas nós temos que considerar. Primeiro, se você é um salvo em Jesus, você tem que expressar louvor a Ele. Você tem que reconhecer a bondade do Senhor. Você tem que amar o Senhor e expressar isso como grande gratidão, porque você estava perdido e foi salvo de um dia de julgamento como este. E também anunciar a Cristo para outras pessoas, para que elas não estejam nesse dia da colheita, nessa posição de sofrimento. Mas se você ainda não se decidiu por Jesus e continuar vivendo assim, pode ser que você passe por sofrimentos maiores do que você pode imaginar na vida. Nós não queremos que você saia daqui achando que nós queremos que você se converta com medo, mas por admiração a esse Deus tão bom, que está anunciando o que acontecerá com aqueles que o rejeitam. E você pode ter a sua vida mudada hoje, com Jesus na sua vida. O julgamento divino, a colheita, será aplicada sobre todos os que rejeitam a Jesus Cristo. 4 pilares do julgamento divino foram apresentados aqui em Apocalipse 14, 14 a 20. A autoridade, Cristo Jesus executará a colheita como aquele que está sobre as nuvens, aquele que reina sobre tudo e todos, com a ordem sendo executada a partir do santuário de Deus. A necessidade, porque o mal não pode prevalecer. Deus tem um limite para ouvir e ver a maldade humana, e Ele vai colocar um basta nisso. Também vai ser executado com toda certeza, não há dúvidas de que Deus fará isso. Assim como Ele trabalhou com Noé, também com Sodoma e Gomorra, Ele vai fazer isso acontecer nos dias futuros. E a intensidade da colheita é algo muito sério. Deus expressará a sua ira contra aqueles que o rejeitam. Uma das lições que tiramos dessas revelações do futuro é que Deus não vai te esperar para sempre. Há o tempo hoje. Agora, você que já é salvo, também tem que pensar no seguinte: será que como salvo em Cristo Jesus, você
está brincando com Deus, com a vida de pecado, de imoralidade, de ofensas, de falta de interesse pelo Senhor, de Deus não se zomba. E tome cuidado. Como diz Gálatas 6:7. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Pense nisso. Você, como salvo em Cristo, seja grato pela graça dele na sua vida, mas seja dedicado a viver para a glória dele, como um servo fiel. Mas se você ainda não tem Cristo, você poderá estar no dia da colheita desse lado do sofrimento. Conheça a Cristo e usufrua do amor dele na sua vida. Amém. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, somos agradecidos, pois ela nos ensina sobre como devemos viver e quem é Jesus, quem deve ser Jesus em nossas vidas. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo Cordeiro que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado pela capacidade que Cristo nos deu de te servir. Senhor, aumenta em nossos corações a sensibilidade para temermos mais o Senhor, para não zombarmos de Ti, em hipótese alguma. Tu és o Deus Santo, majestoso, digno de toda a honra e glória. Também, ó Pai, nós oramos para que aqueles que porventura estejam conosco, que ainda não fizeram uma decisão correta diante do Senhor, que tome essa decisão, que eles pensem sobre como estão vivendo e saiam daqui com mais convicção de uma vida eterna em Cristo Jesus. Use nossa igreja, Senhor, para pregar esse evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, que nós sejamos fiéis ao Senhor, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. No nome do nosso Salvador oramos. Amém.